Desde os anos 2000, várias pesquisas, tanto aqui no Brasil quanto fora, enfim, em outros cenários acadêmicos, tentaram pensar como as mulheres são representadas nos jogos, né? E daí, o que foi identificado já num primeiro momento é que existem modelos que daí, né, são repetidos. A donzela em perigo, a heroína extremamente sensual, a vilã, que é uma sedutora, né, então ela é a femme fatale. Então esses papéis eles são repetidos continuamente e inclusive hoje. O que essas pesquisas lá no início dos anos 2000 demonstraram é que isso fazia parte da produção dos jogos, né? Não eram exceções, elas eram o padrão, né? Então quando a gente tem o início da produção de jogos em terceira dimensão, né? A gente tem a possibilidade de criar cenários físicos em que se pode caminhar, se pode interagir com objetos. Isso também vai refletir em como as personagens, em geral, vão ser representadas, né? Enquanto que nos jogos das primeiras gerações a gente tinha uma visão apenas linear, o corpo ele era quase disforme, né? Então, eu não podia ver formas físicas que evidenciassem uma ideia daquilo que eu estou apresentando. No momento em que eu tenho a possibilidade de representar formas num ambiente 3D, eu posso criar peitos, eu posso criar bundas, né? Então, isso foi a grande diferença de como eu poderia representar. O primeiro momento é esse. Bom, eu tenho essa tecnologia. Se eu tenho essa tecnologia, eu não posso deixar de usar, né? E se eu posso usar, por que eu não vou criar a mulher nota 1000? O que essas personagens, lá na metade dos anos 90 e daí já continuando nos anos 2000, elas repetem uma série de padrões que daí a gente vê nas outras mídias. Então, muitas vezes as pessoas dizem, não vejo a necessidade de dialogar com outras mídias, não vejo necessidade de pensar videogame em relação ao cinema, à televisão, a qualquer outra mídia. Não, essa necessidade ela é fundamental. É preciso entender que existe um diálogo entre essas mídias, porque as representações que vão ser feitas, elas são todas compartilhadas culturalmente. E daí quando a gente tem a construção de algumas personagens mulheres nos jogos emblemáticas, né, na história do videogame, não tem como a gente deixar de falar da Lara Croft, né? Que ela surge sim como um símbolo sexual, ela tinha um corpo bastante objetificado, né, com formas bastante avantajadas, peito grande, bunda grande, cabelão. Então ela é o estereótipo da mulher gostosa. Não tem como não pensar isso. No entanto, naquele momento, né, metade dos anos 90, quando não existia jogos, ou eles eram muito poucos, né, com protagonistas mulheres, ela era a única mulher para se jogar, né? Então, a população de pessoas jogadoras mulheres naquela época tinham a Lara Croft para jogar. Antes da Lara Croft tem a Samus Aran, né, que aparece também no Metroid, mas aí ela passa o jogo inteiro, né, vestida numa armadura e ela se revela como mulher no final. Então, a história é que alguns jogadores acharam que ela era um prêmio, porque no final eles receberam uma mulher, e outros se sentiram traídos, porque daí como assim eles jogaram a história inteira com um herói, né, um cara vestido com uma armadura e de repente vira uma mulher. Não faz sentido, né? Então a história das mulheres, ela, dentro do videogame, ela vai ser marcada por esses problemas de representação. E a Lara Croft, ela é a conjunção disso tudo, né? Ela precisa ser mulher e alcançar um público
né, de mulheres, mas ela também precisa ser de interesse para o meu público masculino, né? Os homens que vão jogar esse jogo, eles vão querer uma mulher que seja interessante para eles. Então, as mulheres que vão aparecer nos jogos, e que daí são identificadas nessas pesquisas de representação de mulher, vão demonstrar isso, né? Que as mulheres, elas acabam ocupando papéis que normalmente não são centrais nas narrativas dos videogames, né? E daí, quando a gente tem essa modificação, quando essa mulher ocupa um papel central na narrativa, ela se torna um problema, porque surgem justificativas, né, por parte da comunidade de jogadores, de que mulheres não seriam fortes o suficientes para ser aquele herói, mulheres não teriam a capacidade de enfrentar numa luta, num jogo de luta, por exemplo, um homem. Então, essas questões que daí são visões de mundo vão ser colocadas em jogo quando são pensadas dentro do videogame, né? E a Lara Croft, coitada, ela passou por toda essa transformação de ser objeto sexual, de ser alvo, inclusive, de modificações nos seus jogos para que pudesse aparecer nua, sem roupa, né? Então, é um prêmio também que os jogadores criaram entre eles. E quando tentam criar uma nova narrativa para ela, essa comunidade não sabe lidar muito bem com isso. Agora criaram uma Lara Croft para mulheres, né? Quando na verdade não. Criou uma nova Lara Croft para qualquer audiência, né? Uma Lara Croft que é uma pessoa adolescente que está se desenvolvendo, né? E não um objeto sexual. Então, entender que mulheres nos jogos não são ou não deveriam ser objetos sexuais é o grande ponto hoje em dia.